Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a destravarem o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da sua mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, sejam bem-vindos. Eric, esse negócio de vozes internas, isso aí não é meio papo de maluco? Pode ser também. Espíritos. Pode ser também. Depende. A questão é, o sujeito sabe diferenciar que as vozes internas são fabricação da mente dele ou não sabe diferenciar? Se não sabe diferenciar, pode ser psicose e aí precisa medicar um pouquinho, né? Agora, se todo mundo tem vozes internas... fantasmagóricas. Você tem? Eu tenho. Eu também tenho. Mas eu acho que é bom trazer um lance que é tipo... essas que a gente percebe, às vezes, as pessoas trazendo pro externo, né? E ela nem percebe. Pô, Eric, eu não consigo. É difícil. E tem várias outras que a pessoa nem traz pro externo, fica nem na Exato. cabeça dela. Cara, todo ser humano normal... Sim, normal? Sim. De longe. Nessa distância, assim. Todo ser humano normal, razoavelmente normal, ele tem vozes internas. A mente humana tem a capacidade de alucinação. Nós alucinamos criando imagens na nossa cabeça, nós alucinamos criando sons na nossa cabeça, entre eles os diálogos internos, as vozes internas. Nós alucinamos, a gente é capaz de alucinar criando sensações. Então, todo ser humano normal é capaz de gerar o efeito de alucinação. Mas tem um ponto aí, Eric, eu acho que é legal falar de alucinação, porque alucinação, pra maior parte das pessoas, é tipo, o cara alucinadão lá, que tá no êxtase, entendeu? Então, usando droga. esse é o ponto. A diferença de quem é um neurotípico e tá normal nessa distância, para quem tá nas psicoses e etc e tal, é que um diferencia a realidade da imaginação, o outro não consegue diferenciar a realidade da imaginação. Então, as psicoses, a pessoa não tem diferenciação. Um ser humano normal, ele sabe, cara, é uma voz da minha cabeça. Estou conversando comigo mesmo, estou pensando aqui. Saber diferenciar é diferente de tomar consciência que está rolando uma voz na sua cabeça. Eu vi um vídeo no Instagram, Cristiano Ronaldo vai bater uma falta e ele começa a falar com ele mesmo em voz alta. Que ele fez isso aí que você falou agora há pouco. Ele começa a verbalizar o diálogo interno. Ele começa, vai, você já fez isso, você dá conta. A barreira vai abrir, vai passar do lado da barreira e aí vai pegar e vai entrar no ângulo. Vai, você já fez isso. Aí tá ele sozinho com a bola, viajando na maionese, falando com ele mesmo. Só que nesse caso ele tá verbalizando. A gente ou verbaliza ou a gente só pensa. Mas constantemente tem algum diálogo interno rolando. Parece um pensamento. Mas eu tô só tendo pensamento. Tá, a questão é, esse pensamento tá se revelando pra você na forma de imagens, sons ou sensações? Porque não existe ter pensamento, não existe pensar. É doideira isso, né? Pra ser cancelado, né? Não existe pensar, ponto final. Não existe pensamento. O que existe é o que a gente chama de pensamento, que são imagens internas, vozes ou diálogos internos e sensações internas. Então, o pensamento, se eu tenho um pensamento de forma auditiva, se eu tô trocando ideia comigo mesmo, eu tô pensando, eu deveria fazer tal coisa, hein? Será que eu... Cara, será? Putz, eu preciso falar com o fulano sobre tal coisa. Isso que a gente tem em pensamento é um diálogo. É uma voz interna. Então, a maior parte das pessoas não tem consciência de que elas têm vozes, imagens e sensações construídas dentro da cabeça delas por elas mesmas. Então, assim, papo de maluco não é normal. Qual que é a treta? É que a maior parte das pessoas não tem uma puta noção de que tá rolando essa conversa dentro da própria cabeça. E quando vem essa conversa, a qualidade que vem é a qualidade que sai. É a qualidade que vai gerar o resultado. Então, se a voz é estimulante, da hora, Cristiano Ronaldo marcou gol, inclusive na falta, depois que filmaram ele, trocando ideia com ele, filmaram ele, o gol, golaço. Quando a conversa é desempoderante, às vezes eu não tenho consciência ou tenho consciência, e aquilo vira o resultado inevitavelmente. Estava vendo agora há pouco, a Simone Biles competindo, ela fala para ela mesma. Ela fala alguma coisa de tipo, é seu, você consegue. Antes da final da Olimpíada em Paris, e a Rebeca, maravilhosa, brasileira, tinha metido uma pressão violenta, tava líder, então a Simone tinha que performar bem. É que a Simone é bizarra, aquela menina, mas ela tinha que performar muito bem para conseguir garantir o ouro. A Rebeca brasileira deixou ela numa situação difícil. Aí a câmera pega ela pouco antes de entrar no
tablado ali no solo ali, falando com ela mesma. Aí você vê a qualidade da comunicação que ela tá tendo é a qualidade do resultado dela. Se ela mudasse essa comunicação, esportista de alto desempenho, cara, essa comunicação rola o tempo todo. Às vezes o cara é um atleta, aí ele erra a primeira bola do jogo. Sei lá, um jogador de futebol. Aí a bola veio, o cara errou aquela primeira bola. Aí o cara fez, hoje eu não tô inspirado, hoje não é meu dia. Acabou, cara. Uma frase dessa, uma voz dessa na cabeça pode acabar com o jogo do cara aquele dia inteiro. Ô, Eric, é perceber essas vozes internas, é perceber um programa ou um metaprograma, alguma coisa nesse sentido? A voz revela uma programação mental do inconsciente. Essa voz não saiu do nada. Caraca, a pessoa tinha o poder de pensar... vou ter sucesso, vai dar certo, vai ser bom, isso aqui vai funcionar, eu vou encontrar uma solução, vai ser da hora, sei lá, qualquer coisa do tipo, nossa, isso tá maravilhoso, que coisa linda, isso, que coisa maravilhosa, isso, fulano é incrível, fulano é especial. A pessoa tinha essa opção de pensar isso. Por que caceta ela pensa um negócio ruim, negativo, desempoderante, que enfraquece? Da onde ela tira esse negócio? Do inconsciente dela. Nenhuma imagem, voz ou sensação que surge na nossa cabeça vem de um lugar externo. O único lugar onde nascem essas coisas é dentro da nossa cabeça. E qual que é o banco de dados? É a nossa mente inconsciente. É que um dia essa informação foi comprada do meio externo. Mas quem decide que vai vir aquele pensamento vem da nossa mente. E revela um programa que um dia a gente comprou. Então, o Duduzinho lá, meu filho, 1 ano e meio, ele tá com o hábito de, quando um brinquedinho cai no chão, ele fala, não. Mas é tão bonitinho que não quero nem mexer nisso aí, tá bonitinho demais. Aí eu fico pensando, cada onde que tirou esse anão? Não. Um dia ele ouviu algum de nós falando isso, alguém que trabalha lá em casa, sei lá, alguma coisa aconteceu. Aí é muito louco, porque hoje em dia... Quando cai o brinquedo no chão, aí eu comecei a brincar com ele quando alguma coisa dá certo, sim! Aí agora ele começa a ter os dois, mas os dois programas estão no inconsciente dele. Na hora que o brinquedinho cai, ele decide qual que ele escolhe. Aí ele começa a decidir brincar, usar o não. Eu não acho que é negativo, não acho que é limitante pra ele, não acho que ele tá se vitimizando, reclamando. Não, acho que tá tudo bem, é uma criança saudável, de boa. Agora, se lá na frente ele começar a derivar isso, como alguns adultos derivam, tem adulto que você troca ideia meia hora com a pessoa fala assim, porque comigo nada é fácil na minha vida. Porque tudo é difícil pra mim, tudo é complicado. Comigo não podia ser diferente, comigo as coisas nunca são do jeito normal. Comigo eu só ganho na base da pancadaria, do esforço. É tudo muito pesado pra mim, é tudo muito difícil pra mim. Aí você começa a ouvir essas coisas e fala, cara, é que nem o Duduzinho. Um dia ele ouviu não! Guardou no inconsciente dele. Aí o dia que o brinquedo do Dudu cai, ele revela esse metaprograma que um dia ele comprou. Mas tá na cabeça dele, é dele. A partir do momento que ele compra isso do meio externo, passa a ser dele. Quando alguém vai lá e fala, porra, pra mim tudo é difícil, pra mim não podia ser diferente. A pessoa tá reproduzindo um metaprograma que não é dela. Ela comprou de alguém, mas agora está com ela no inconsciente dela. Revela. Legal você trazer isso, Eric, porque uma das coisas que eu mais escuto quando a gente tá atendendo a galera que vem procurar o Elo 1, principalmente quando é empresário, empreendedor e líder. Cara, poxa, a minha rotina não é fácil, não é simples, velho. É pesado, ser empreendedor é pesado, é estressante. Cara, e é frequente isso o tempo todo, Eric. Assim, é como isso tá natural. E olha que doideira. Quanta liberdade também o empreendedorismo traz, né? Tem tanta coisa maravilhosa, velho. O cara fala, é que tá pesado, é que meu dia a dia é difícil, é puxado, é que é muito complicado ganhar dinheiro nesse país, prosperar nesse país. Cara, você tem 1 zilhão de coisas que aconteceram no dia daquele sujeito. Ele decidiu valorizar aquele treco. Então, assim, primeiro tem um foco. Ele decidiu focar no que é supostamente negativo. Aí ele criou uma forma de representar esse supostamente pesado, difícil, negativo. Aí ele usou essa frase aí. Porque é difícil, é puxado, não tá fácil, o mercado tá complicado, esse país aí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, primeiro ele focou nessa parada que é negativa. Aí ele criou uma frase que é negativa. Aí ele tem a sensação negativa. Aí ele tá todo dia se sentindo um lixo. Pesado, difícil, complicado, não sabe de onde veio esse negócio. Cara, você botou foco numa parada, tinha 10 mil coisas pra você focar. Algumas são boas, outras são ruins. Você focou no negativo. Aí você foi lá e criou uma frase que você fica repetindo dentro da tua cabeça e pros outros. Que nem papagaio, sem parar pra pensar, porra, será que realmente é tudo tão pesado? Será que realmente empreender realmente é difícil? Será que a vida é complicada mesmo? Será que esse país é difícil mesmo? Será que as pessoas... Pô, cara,
Você decidiu focar nesse negócio, sabe? E aí o cara tem toda uma experiência ruim e ele não percebe que a experiência ruim, ele se sentir mal todo dia, é uma construção de todas essas outras coisas. Cara, a gente às vezes... A maior parte das pessoas é boa pra caceta pra questionar os outros. O jeito dos outros viverem, o jeito dos outros falarem, pensarem, o caceta 4. Mas se fossem tão bons de questionar a si mesmo, velho, o mundo ia estar animalesco, o mundo ia estar fenomenal. Por quê? Porque, caraca, cada coisa que eu tô falando, eu tô me questionando. Pô, isso é verdade mesmo? Isso é a realidade mesmo? Não, isso é uma realidade construída, cara. Toda a realidade é uma ilusão. Quando eu fico verbalizando as coisas ou pensando as coisas, eu tô projetando, eu tô demonstrando pra mim e pros outros qual que é a ilusão que eu construí na minha cabeça. A pessoa dizer que é difícil, o dia a dia é puxado, que esse país é complicado, que hoje em dia não é simples, o cacete é 4, é tudo uma ilusão. O meu pensamento revela qual ilusão eu construí, a minha verbalização revela qual ilusão eu construí, eu tô oferecendo essa ilusão pros outros. A maior parte da galera acaba não percebendo que ele tá contando uma história pra ele mesmo percorrer. Né? E, Eric, tem como limpar esse efeito negativo que esses diálogos trazem? Tem. Precisaria passar uns dias com a gente, né? Informação. Isso aí não é nem só pro Elo 1, isso aí é lá pra formação, isso é lá pro practitioner, lá pra programação neurolinguística. Cara, como é que eu ajudo esse povo aí a fazer isso de um jeito prático? Vamos lá. Tem uma coisa muito simples, cara. É muito simples, cara. Existe algum contra-exemplo do que eu tô pensando ou que eu tô afirmando? Todo pensamento, toda coisa que você tá falando pros outros pra dentro da tua cabeça, certeza que tem contra-exemplo. Certeza que tem contra-exemplo. Ah, o mundo é maravilhoso. Tem contra-exemplo. Tem um monte de coisa que faz mostrar que o mundo também tem um monte de merda por aí. Ah, o mundo é uma bosta. Tem contra-exemplo. Tem um monte de coisa que vai mostrar que o mundo é maravilhoso. Um monte de coisa. Aí você começa a achar mais ou menos entre os exemplos e contra-exemplos, entre um extremo e outro extremo, que peça você vai usar para montar o teu castelinho de areia que você vai chamar de realidade. Sabendo que é uma ilusão violenta. É uma ilusão. O que cada um acredita, pensa... Ah, Eric, não é ilusão, caceta. É ilusão porque cada um construiu o seu conjunto de realidades distorcendo o mundo externo. Então, entre eu olhar assim, o mundo é uma porcaria, o mundo é maravilhoso, eu tenho total consciência. Se eu falar, o mundo é todo maravilhoso, eu tô numa ilusão violenta. Se eu falar, o mundo é uma merda, eu tô numa ilusão violenta. Cara, entre essas duas ilusões, qual que é a minha que eu vou construir, que eu vou falar, não, é mais ou menos factível? Sabe? Porque se eu tô muito num extremo e eu tô ignorando o contra-exemplo, eu acho que só tem um jeito de traduzir a realidade. Cara, Eric, eu tenho as minhas convicções. Mas resposta muito fechada, dificilmente eu vou entregar para questões que são complexas. Por exemplo, às vezes eu ouço alguém falar assim, cara, é que o mundo tá cada vez pior. Velho... Não pra mim. Não pra mim, na maior parte das coisas. Mas pra mim, de vez em quando, também pode estar. Fala, cara, essa ilusão que você tá criando, ela vai trazer coisas boas e ruins. Na minha ilusão de mundo, na minha percepção de mundo, vai trazer uma porrada de coisa ruim. Só que eu também virar pro cara e falar, não, o mundo tá cada vez melhor. Também é uma ilusão da porra. Abre o documentário, você também vai ver esse negócio. Agora, qual das duas? Porque nas duas, eu tô sendo... muito extremista. Eu tô num auto-engano enorme, ignorando todos os contra-exemplos. Entre uma e outra, cara, aonde é que eu construo meu castelinho de areia? Eu percebi uma voz interna na hora que você falou, né? A minha voz interna falou assim, porra, agora que tá ficando legal pra caramba. Pra você. Mas também não tudo tá legal pra caramba. Porque tinha... Mas certeza que tem um auto-engano da porra no que você tá dizendo. Porque nem tudo na tua vida agora tá legal pra caceta. Que é isso aí mesmo. Exato. Mas é melhor você construir esse teu castelinho de areia do que o castelinho de areia de... a vida tá uma merda, o mundo tá cada vez pior. Não. Saca? Se for pra construir, sabendo que é um castelinho de areia, porque se eu também falo, tá tudo perfeito, também aí um dia eu vejo um negócio ruim e falo, nossa, esse negócio ruim estragou o meu castelinho de areia, minha vida tava perfeita até isso acontecer. Não, cara, minha vida também tá predominantemente maravilhosa, mas tem treta. A tua também, todo mundo tem. Teve uma coisa que você falou uma vez pra mim, que foi assim, pô, Brão, você tem que ver o que você tá contando aí pra você disso aí, cara. Porque uma das coisas que estava atrelada na tua pergunta aquela vez foi, cara, qual é a história que você tá contando? Porque cuida do Estado. Porque isso tá gerando um Estado aí dentro, né? A história faz você se sentir de um jeito ou de outro jeito. Cara,
Vou dizer um negócio pra você. Dá pra saber qual é a historinha que a pessoa tá contando na cabeça dela só de você ver o jeito dela andar. Dá pra saber a historinha que a pessoa tá contando na cabeça dela só de você ver a casa onde ela mora. O quanto ela tá conseguindo fazer de dinheiro. O relacionamento amoroso que ela tem. É separar... Se você separar um pouquinho num restaurante e começar a observar as pessoas assim, ó. Às vezes, cara, eu fico só vendo as pessoas. Às vezes eu sou tipo... o Forrest Gump sentado no banco, olhando as pessoas e contando histórias. E interpretando as histórias malucas dos outros e as minhas próprias. Cara, às vezes você fica... Se você sentar num restaurante ou algum lugar que tem algumas pessoas e começar a observar as pessoas, só observar. Observar o jeito delas falarem, observar o jeito que elas interagem, observar os resultados supostos dela, porque tem que tomar cuidado pra não se enganar aí, né? Se começar a observar, você vai ter grande suspeita de qual é a história interna. Eu não preciso perguntar pra ninguém qual que é a história que você tá contando na sua mente. Cara, é só ver o resultado. Me mostra o teu resultado e eu já tenho grandes palpites bem precisos de qual é a história que você tem na tua mente. Lá em casa, a gente teve a felicidade de recentemente trabalhar com a gente, aí tá trabalhando com a gente, espero que trabalhe muitos anos, a Chef Mara. Cara, a Chef Mara é impressionante. Chef Mara faz pratos refinados que, ó, cara, já comi muito restaurante bom no mundo inteiro. Ela faz uns negócios que eu falo, isso aqui, nessa qualidade aqui, não tinha visto não, hein? Chef Mara aprendeu com um dos melhores chefs. Espetacular, cara. Prepara pratos complexos, prepara polvo, prepara frutos do mar, faz lá uns negócios. Isso aqui, Eric, é um musseline de não sei o que lá, isso aqui é a redução de balsamo, isso aqui e tudo no mesmo dia. Assim, no mesmo dia tem uns 5 elementos super sofisticados. Cara, quando você começou a falar, me gerou uma sensação, tá quase na hora de eu me convidar pra ir jantar. Você começou a detalhar, você quer confirmar? Agora eu já tô com um certo receio. O próximo podcast vai ser lá no jantar, lá no almoço, lá em casa. Cara, aí a Chef Mara faz uns negócios violentos, complexos, sabe? Aí eu olhava aqueles pratos e eu falei, ô Chef Mara, onde é que você aprendeu a fazer esses negócios? Aí ela falou, aprendi com grandes mestres que eu tive e tal, não fiz faculdade de culinária, não fiz nada do tipo, não fiz gastronomia, não fiz nada do tipo, aí não fiz curso, cara, fui aprendendo. Falei, tá, mas aonde foi o ponto de virada e tal? Aí ela falou, Eric, eu era catadora de reciclável. Aí eu olho aquela mulher com a doma de chefe, porque a doma é um puta negócio simbólico, né? Aquela roupa de chefe aqui assim, com as abotoaduras e tal. Aquela doma, por tradição, você recebe uma doma de outro chefe, meio como um batismo de dizer, você agora é chefe. Foi essa doma aqui, recebi do chefe XPTO e tal, pororó e tal, tem maior orgulho e tal. Aí eu falei, cara... Aí ela conta histórias da mãe, pesadas, da relação dela com o pai e tal. Cara, desafiador. Mãe de 6 filhos. A mãe tem várias questões. Enfim. Cara, todo um esquema muito complexo. Aí eu fico olhando pra ela, chefe, trabalhando no melhor condomínio da região, fazendo pratos complexos e sofisticados, trabalhando alegre, feliz, gentil, construindo a vida dela, prosperando, avançando. Cara, a Chef Mara é cega de um olho. Eu olho tudo aquilo e falo, meu Deus do céu. Eu sei algo. As histórias que estão na cabeça dela são muito melhores do que eram as histórias originais. As histórias que ela tá contando e recontando na cabeça dela são muito melhores do que eram as histórias originais. Cara, às vezes ela até conta aí passagens difíceis de um jeito que você fala, cara, deve ter sido muito mais tenebroso do que ela tá dizendo. Ah, seu Eric, quando eu cheguei aqui na região, foi muito difícil, foram dias assim, assado e tal. Eu tinha ficado 27 anos longe do meu pai, eu convivi com ele durante 27 dias e meu pai faleceu depois de 27 dias e acabou que eu fiquei aqui na região. E aí ela começa a ressignificar, talvez fosse pra gente finalizar esse encontro com chave de ouro, não sei o que lá, pra fechar alguns ciclos que estavam mal resolvidos e tal. E com um grau de entendimento, que às vezes a gente leva um tempão pra explicar isso pra gente que tem pós-graduação e MBA nas melhores faculdades do país. E ela, matuta ali, resolveu um monte de coisa. Falei, cara, aonde é que ela foi achar material, matéria-prima, pra conseguir recontar essa história na cabeça dela? E esse discurso que ela me apresenta não é um discurso da boca pra fora. Porque dá pra saber quando a pessoa tem um discurso bonitinho da boca pra fora. É só você ver o resultado da pessoa. O discurso é bonito, mas o resultado é uma bosta.
O resultado da chefe Mara é bonito e o discurso é bonito. E não é discurso pronto, fabricado. Você vê que é congruente, é real, é verdadeiro aquele negócio pra ela. E eu fico olhando e falo, cara, em que ponto essa mulher foi modificar essas histórias na cabeça dela? Porque esses diálogos internos, essas vozes internas, elas estão contando história. Às vezes é história de terror, às vezes é a história de um drama maravilhoso, mas que tem um final feliz. Às vezes é uma história de superação, às vezes é uma aventura, às vezes é uma comédia. Tem história acontecendo na nossa cabeça, cara. E essa história dentro da cabeça tá determinando o resultado. Então, se determina o resultado, é só eu olhar pro resultado, eu sei qual que é a história. Se eu olho pra história, eu sei qual vai ser o resultado ali na frente. Se eu olho o resultado de hoje, eu sei qual que foi a história lá de trás que a pessoa contou na cabeça dela. É fácil, cara. A chefe Mara, a única diferença entre a chefe Mara ou entre a Silmara catadora de recicláveis e a chefe Mara são as histórias que ela conta na cabeça dela, velho. Ela continua tendo saído do mesmo lugar, tendo vivido as mesmas coisas, tendo passado pelas mesmas buchas, mas a história é muito diferente. É muito diferente. Da onde ela achou essas ferramentas, os entendimentos, sei lá, velho. Mas ela achou. Graças a Deus, porque assim ela prepara uns negócios violentos. Brinquei com ela, falei, chefe, tô saindo, tô viajar, vou dar treinamento, vou passar uns dias comendo mal. E não vou comer mal, vou comer bem pra caceta, viu? Subiu a régua, O hotel é bom, uma caceta. Convenhamos que ela me criou um problema. Eric, enquanto a pessoa não vem pra uma formação com a gente pra aprender a ter mais ferramentas pra limpar essa... Vem, eu deveria fuzuê ouvir. todo, Tá se lascando. Tá se ferrando. Por demorar pra vir, tá se lascando. Mas tudo bem contigo. eu sei que você tem aí no seu bolso aqui, assim, ó, uma ferramenta, no bolso desse sobretudo tenebroso, uma ferramenta que poderia ajudar quem tá ouvindo a gente a pelo menos reduzir, Boa. em momentos que tá precisando mais de foco, de silêncio, em reduzir o volume, a intensidade dessas vozes. E depois disso eu tenho uma pergunta minha. Tá bom. Eu sou muito curioso com uma coisa que eu nunca perguntei, eu tô louco pra perguntar. Pergunta pessoal, vamos. Cara, tem a ferramenta. Tá aqui no bolso do sobretudo. Tá aqui, ó. É assim, velho. Dica simples. E o que funciona é porque é simples mesmo. O que é simples funciona muito bem. Quando a pessoa tá perdidaça, ou muito diálogo interno, muitas vozes, muita conversa, e a pessoa tá perdida lá, parece ter um ministério todo debatendo coisa aqui na cabeça da pessoa, tem um truque. A gente tem uma premissa que há uma ligação entre a mente e o corpo. Há uma ligação. Mente e corpo é uma coisa só, na verdade. A mente está no corpo, o corpo tem a intersecção com a mente, contém a mente. Enfim, é toda uma loucura nesse negócio. A questão é a seguinte. Se a mente está ligada ao corpo, se o corpo está ligado na mente, tem alguma coisa no corpo intensificando esse diálogo interno. E se tem uma coisa no corpo intensificando o diálogo interno, também tem uma coisa que eu possa fazer no corpo que diminui o diálogo interno. E não é safadeza, antes que alguém pense safadeza, não é coisa complexa, enigmática, não é nada disso. Cara, o que eu posso fazer para diminuir o diálogo interno na minha mente? Na hora que a atividade mental, o diálogo interno estiver muito alto na mente, a pessoa, se ela perceber, que as pessoas não percebem, se ela perceber, a língua dela vai estar tensa, pressionando o palato, o céu da boca. Você pode perceber, se você estiver tendo um pensamento muito tenso, algumas musculaturas do seu corpo vão estar mais tensas. Por exemplo, quando eu gravo podcast, geralmente eu tensiono um pouco mais a perna. De alguma forma eu tenho esse padrão. Porque isso aqui me coloca em estado de atenção. Eu tô com essa energia tensionada nas pernas, me bota no estado de atenção. E é uma resposta que muita gente vai ter. Um padrão que muita gente vai ter. Eu tenho isso. Um padrão universal é quando eu tô com muito diálogo interno, a minha língua tá pressionando o palato. O que a pessoa faz? Ora, se o diálogo interno faz a minha língua ficar pressionando o palato, o que acontece se eu solto a pressão da minha língua do céu da boca e solto assim, ó, relaxa a minha língua na base aqui da boca, assim, ó, tipo bolo de carne esparramado no sofá. Solta a língua na base da boca. Se a mente modifica o corpo, se eu mexo no corpo, eu modifico a mente também. Quem tá aí agora deve estar começando a fazer isso. A pessoa intensifica o diálogo interno, começa a ter um monte de vozes, pensamentos. Cara, será que isso funciona? Será que isso é verdade? Cara, é estranho esse negócio. Cara, de onde o Eric tirou esse negócio? Qual que é a fonte desse negócio? A fonte é Arial 12? Ele tirou do sovaco dele? De onde ele tirou? Cara, vai lá e testa agora. Tá cheio de diálogo interno aí? Vai lá e solta a língua. E você vai ver que é muito mais difícil criar diálogo interno quando você tá com a língua solta, relaxada. Então você não vai viver o tempo todo assim, solto, relaxado. Nesse caso, a fonte não são as vozes da sua cabeça. Não são, exatamente. Não são. Isso é testado e evidenciado. A pessoa solta a voz, caceta. Solta a língua e a pessoa vai ver que a voz interna diminui. Por quê?
a origem de construir sons tem fiozinho para a língua, tem fiozinho para a mente. E eu mexo em um fiozinho, eu influencio outro fiozinho. Tem uma ligação neurológica em tudo isso. Diga, Bruno, sua pergunta pessoal. Cara, a gente olha pro mundo e vê que existe um caos ordenado, que parece ser desordenado, mas existe algo nesse sentido. E a gente não tá fora do mundo, a gente tá dentro do mundo e a gente é o mundo. Filosófica. Não, mas é curiosidade. E eu fico pensando às vezes sobre isso, e a gente usa muito com o que a gente aprende, com o que a gente faz. Mas eu penso sobre o silêncio. O silêncio, Eric, ele é de fato possível? O 0, o 100%, sabe? A gente não desliga. Dizem que é o Nirvana. Cara, eu tenho uma teoria sobre essa parada. O silêncio total e absoluto, para mim, não é possível. Mas é possível silenciar as vozes se eu ocupar a minha mente de outras coisas. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade de meditar. Por que tem muita dificuldade de meditar? Porque muita voz na cabeça. Aí você sabe aquele negócio do... Ele é um jeito de você pegar essa hiperatividade cerebral e você joga o ossinho pro cachorro, joga o filé pro cachorro. Você joga um negócio para ocupar a sua mente, tá? E sua mente fica lá... Tem toda uma explicação esotérica de que essa vibração... Para mim, do ponto de vista de mente consciente, mente inconsciente, funcionamento da mente é muito simples. Você jogou uma isca que é para reter a atenção do consciente enquanto todo o resto se silencia. Mas de uma forma ou de outra, você dá um elemento e fica naquilo. Para algumas pessoas, não vai ser uma voz de vai ser a respiração. Então, às vezes, a respiração permite que eu zere o diálogo interno, que eu não tenha diálogo interno. E existe um fenômeno mais profundo, que não é o total silêncio da mente, mas é o total silêncio consciente, que é um efeito que, se eu falar o nome, vão polemizar pra caceta, mas eu vou falar porque eu não tenho medo de polêmica. Que é, por exemplo, quando você fica... Sabe quando você vai pra praia? Coloca a sua cadeirinha na praia e fica olhando o horizonte, assim. E aí, depois de um tempo, você não tá mais lá. Você pode estar olhando o horizonte com hiperatividade, com diálogo interno, é um jeito. Mas você já deve ter alcançado um nível mais profundo, que é eu olho o horizonte e nem diálogo interno tem. É como se eu não estivesse lá. É uma ausência. É um negócio... Tô só contemplando. Ou fico olhando o fogo... Ou às vezes você tá olhando e o olhar tá fixo, você tá olhando naquela direção, mas você não tá vendo, você não tá conversando, não tá nada, você tá em estado meio viajando na maionese, meio vegetativo, né? Meio só ali. Não há muita atividade cerebral. Algumas pessoas fazem isso com meditação, outras olhando fogo, outras olhando uma paisagem, um aquário, outras olhando o mar, outras, sei lá, qualquer coisa do tipo. E isso é um processo que a gente chama de auto-hipnose. A auto-hipnose, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Se ela existisse, no caso. Se ela existisse, mas como ela não existe, né? Como não há hipnose, como há, mas existe. Existe. Não existe. Existe. Não existe. 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 Não existe. Os pratinhos devem estar adorando a hora dessa. Pois é, a galera que fez a formação vai estar doida. Essa é uma forma de silenciar a mente consciente. É uma forma de você diminuir todos esses ruídos, esses sons. Então, por que as pessoas, depois de uma meditação, se sentem mais em paz, mais com a mente mais clara? Porque elas diminuem esse ruído consciente. Então, assim, o silêncio consciente, da mente consciente, existe. O silêncio no sentido de não ter nenhuma atividade cerebral... Difícil, não existe. Porque quando você está em auto-hipnose, esse nome que eu chamei de auto-hipnose, né? Quando você está na auto-hipnose, você diminuiu a atividade consciente, mas o inconsciente está lá. Gerando informações, processando, modificando verdades internas. O inconsciente não para nunca, velho. Quando você está dormindo, sonhando, o inconsciente ele está produzindo movimento, som, sensação, imagens. Ah, Eric, são sonhos? Sim, também são sonhos. Também são sonhos. E mais um monte de outras coisas. Essa eu queria ter perguntado na Jam Session. Pois é. Eric, eu tenho 3 perguntas pra gente fechar o episódio. Bora. Você vai engatar uma na outra e vai ser massa. Vamos. Pergunta número 1. Tem um vendedor de um amigo nosso muito querido, que é o número 1, vende aí alguns milhões por mês, Bom. geralmente, cara bom.
E eu sei que você fez um estudo com ele. Né? Eu queria que você trouxesse um pouco de como esse vendedor usa o diálogo interno dele para gerar os resultados. Ok. Como a pessoa que está ouvindo a gente pode fazer para também melhorar o resultado dela usando esse fenômeno, ao invés de ser só usado por ele. E para finalizar, como que você usa diálogo interno com você. Acho que tem um ponto, se é quem eu tô pensando, ele não só usa diálogo, ele usa mais coisa, né? Se é quem eu tô pensando. Mas o diálogo ali é muito determinante, cara. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, fala, cara, antes de eu entrar para conversar com o cliente, eu penso, deixa eu entender esse cliente como um médico entenderia um paciente. É muito louco, né? Porque você fala, cara, é só uma frase, é só uma analogia, é só uma metáforazinha que ele criou para ele. Não, cara, é que essa frase é um comando pro inconsciente dele. Porque quando ele fala essa parada, deixa eu entender como é que tá a operação desse cliente, como um médico entende o seu paciente, cara, tem ele desencadeia uma sequência de processamentos, de processo. Cara, a postura dele não vai ser a mesma. Ele vai sentar para conversar com o cliente com a postura de médico, sem que ele pense para entrar naquela postura. Ele fazia, né? O tipo de pergunta que ele vai fazer vai ser uma pergunta mais investigativa, tipo um médico tateando ali para fechar um diagnóstico possível, uma hipótese, ou não, entender, fazer uma anamnese ali e tal. Ele tá fazendo uma anamnese de uma empresa. Ele tá fazendo uma anamnese de uma operação. Enquanto mais ele entender a operação, mais suave e fluida passa a ser as vendas desse processo todo. Então, cara, tem todo um negócio que acontece a partir de uma frase que ele diz para ele mesmo. Então, esse era um ponto. Como é que ele usava esse diálogo interno? Antes do processo, ele dizia isso. Durante o processo, por exemplo, de vendas, mas não serve só para vendas. Serve para vendas, mas serve para você entender o outro ser humano. Serve para ter uma conversa decente. A maior parte das pessoas, elas estão dentro da cabeça delas, com muita atividade de diálogo interno. Qual que é o padrão? Alguém faz uma pergunta, enquanto o outro está respondendo, ao invés do sujeito silenciar um pouco mais as vozes, Eric, como silenciar? Um jeito é baixando a língua, outro jeito é só prestando atenção no que o outro está falando. Ao invés da outra pessoa ficar prestando atenção no que a outra está falando, ou diminuir esse diálogo interno, qual que é o padrão que muita gente tem? A pessoa dentro da cabeça dela já está preparando, acho que eu vou falar isso para ele. Cara, mas isso, mas ele não está pensando nisso. Mas ele não está pensando... A pessoa já está dentro da cabeça dela, tentando ouvir o outro e tentando sem conseguir, quanto mais ela tenta, menos ela consegue. Tentando ouvir o outro e dentro da cabeça dela já formulando a próxima resposta, a próxima pergunta, meia dúzia de elucubrações, teoria disso, aquilo outro. Cara, aí não dá. Porque é muita voz, é muito ruído ao mesmo tempo. Você tem a voz do outro comunicando, você tem a voz da tua cabeça dando 10 mil hipóteses por onde você vai na negociação, ou no diálogo, ou na intervenção, caceta 4. O cara vai se perder, cara. O cara vai se perder. Então, um dos segredos para um cara como esse vender melhor, ou você entender melhor, parceiro amoroso, marido, esposa, funcionário, chefe, cliente, o caceta 4, é diminuir essa voz interna. Porque não tem como você ouvir o outro de verdade se tem uma multidão fazendo uma convenção dentro da tua cabeça. E tem. É que as pessoas não percebem, mas tem. Então, uma coisa que ele fazia, ele silenciava mais a mente dele. E a tua última pergunta é como eu uso, né? Como é que é? Como você usa com você o diálogo interno? De um jeito crítico, mas não cretino. Eu me questiono pra caceta das minhas verdades, assim. Às vezes eu tô verbalizando um negócio e dentro da minha cabeça tá assim... Como é que você tem certeza disso, Eric? Qual que é a evidência desse negócio? Qual que é... Eu sou um chefe bem filha da mãe de mim mesmo. Já não entro em briga comigo mesmo, porque tem gente que fica se chicoteando. E, aliás, um padrão de diálogo interno em muita gente é ficar se chicoteando. Pô, você não é tão bom assim que esse PC pô, você tá sendo adequado, pô, as pessoas não estão gostando de você, pô, não tá dando certo, você não tá conseguindo liderar, aí, ó, você tá perdendo o cara, pô, o cara tá te desrespeitando. Tá vendo? De novo. De novo, aí outra vez, falei, sabia que você não era tão bom assim. Cara, tem todo um fuzuê. Não, é uma crítica boa. Eu fico questionando para mim mesmo os contra-exemplos do que eu tô pensando, do que eu tô acreditando. Por quê? Porque a gente tem um processo de autovalidação o tempo todo na nossa cabeça. O tempo todo que você tá pensando algo, a tua mente geralmente tá falando, é isso mesmo. Tem uma autovalidação para não zoar a tua autoestima. Pra tua autoestima tá mais ou menos bem, você concorda demais com você. Essa é a merda. Quando você concorda demais com você acaba não percebendo que no meio dessas programações, desses pensamentos, desses diálogos internos, tá cheio de bug, vírus mental. Então, como é que eu detecto esse bug, esse vírus mental? Questionando os pensamentos. Porra, eu tenho como ter certeza absoluta disso? Será que isso é real mesmo? Então, pega, por exemplo,
um vendedor. Pega o caso dele. Se ele tá vendendo e ele tá pensando assim, acho que o cliente não tá gostando da minha proposta, hein? Eu já pensaria comigo mesmo, peraí, Eric, você tem como ter certeza disso? Não, então presta atenção nele. Não fica julgando, não fica avaliando, só presta atenção nele. Não sei o que lá, porra, cara, teu preço tá caro. Aí você já pensa, porra, esse filho da mãe não tá valorizando o meu negócio. Não, cara, só presta atenção no outro. Então, eu diminuo e questiono os meus próprios pensamentos. Se você diminuir e questionar os próprios pensamentos, velho, você começa a ouvir melhor o outro. Você começa a perceber aonde você tá tendo bug e vírus mental pra caceta, distorcendo o teu mapa. E vou dizer um negócio. Nem tua verdade é. Vou contar um caso pra encerrar, pode ser? Pode. Pra exemplificar esse negócio de um jeito mais prático. Tinha um amigo meu, treinador também. Ele tava treinando galera, um rapaz, cantor italiano, lá na Itália. E tinha aquele programa tipo The Voice Brasil, tinha lá tipo The Voice Itália. Eu acho que era até o próprio The Voice, ou era outro igual, mas no mesmo esquema. Quer dizer, diferente, mas no mesmo esquema. E tinha um cantor lá, cara... O moleque era bom. Tecnicamente, tinha talento, um potencial violento. Só que na hora que chegava a competição, o moleque murchava. Virava um cordeirinho lá. E aí o que acontecia? O estado dele... Ele se sentia mal, a emoção dele descia, o estado emocional dele perdia, não transmitia confiança, não transmitia impacto e tal. E, cara, pro cantor isso é importante, isso emociona. Eu não sei porquê, ontem à noite, pouco antes de dormir, me veio uma música da Whitney Houston na minha cabeça. Aí eu peguei, abri o YouTube e fui assistir essa música da Whitney Houston, ela interpretando. Não sei pra que eu fiz isso, porque eu fiquei 1 hora assistindo vídeos da Whitney Houston cantando. E, cara, a bichinha se perdeu no final da vida dela, emocionalmente, na mente dela. Mas ela no palco, minha nossa senhora, ela achava a excelência da excelência na mente dela, velho. E uma autoconfiança, uma pegada e tal. Pro cantor é importante isso. O cantor, parte do impacto que ele tem... Você pega uma Elis Regina no Brasil, uma Whitney Houston e tal. Parte do impacto que ele tem vem dessa confiança. E essa confiança não sai do nada. Ela faz um cara como esse ganhar um The Voice ou perder um The Voice. E esse amigo meu, treinador, tá fazendo esse trabalho junto com um cantor lá na Itália, fazendo todo esse processo. E ele percebia que o cara no ensaio debulhava. Chegava no palco... E a plateia sente, velho. A plateia sente. E aí ele chamou o cara de lá e falou, amigo, o que tá acontecendo aí dentro? O que tá acontecendo aí dentro? Eu não sei, eu não sou tão bom, acho que eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sou tão bom quanto eles. Olha a fulana, canta muito, olha o fulano, canta muito. Aí falou, quem te disse que você não era tão bom? Não, eu tô te dizendo, é só olhar e falar, não. Sabe o que às vezes eu penso? Esse amigo meu treinador falou pro cara. Quando eu tô te ouvindo você falar essas coisas aí, essas vozes aí, essas frases prontas, aleatórias... Às vezes eu acho que eu tô de frente pra um papagaio que tá só repetindo alguma coisa que ele ouviu na infância e na adolescência dele de alguém. De quem será? Aí o maluco ficou olhando meio sem entender o que o cara falou. Foi, alguém te contou essa lorota e agora você vem reproduzir dentro da tua cabeça e agora pra mim aqui fora. Você é papagaio? Aí o cantor lá, o italiano lá, desmoronou. Desmoronou de chorar. Falou, caraca. Intervenção das boas, né? Não, intervenção, uma frase matou a pau. Meu pai me dizia isso. Aí rolou lá um processinho ali rápido, desses alá Elo 1. Um processo ali meio punk ali. Aí esse maluco cantou no ano seguinte, no Réveillon de Milão. Aí você vê esse cara no palco, no Réveillon de Milão. E você vê a autoconfiança em pessoa em cima do palco. E dono de si, cheio de si, na performance, cantando e impactando, emocionando e conduzindo, cara, milhares e milhares de pessoas. A diferença é só que um belo dia ele parou de reproduzir as vozes do pai dele, que estavam no inconsciente dele, que ele verbalizava pra ele e pros outros. É só isso, velho. Então, no final das contas, é um negócio meio doido, porque, de certa forma, muitas vezes, as tuas vozes nem tuas são. Deliciosamente perturbador. E fecha com isso. Encerramos. E fecha com isso. E dessa forma, como sempre, deliciosamente perturbador, encerramos mais um episódio do podcast O Inconsciente. Aí você aproveita
e ouve a voz que tá aí na sua cabeça agora dizendo que tudo isso é muito massa e envia esse episódio para mais alguns malucos aí que precisam começar a controlar um pouquinho mais esse diálogo interno. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Falou, até lá.